mais de 2000 anos, né, que a gente ficou fazendo essa peleja. Está feita a história do cobertor, né? Puxa para um lado, ela falta do outro, e a gente nunca traz essa medida com precisão. E agora é um momento para nós fazermos essa retomada e reconciliar esses conceitos e trabalhar em nossas mentes. Bom trabalho, Senhor Henrique. Muita paz para todos nós. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Juntos seremos o Festival de Kardec. E sozinhos, separados, como diz o Dr. Bezerra, seremos apenas um ponto de vista. Né? Vamos até meio-dia. Pode ficar tranquilo que espírita não tem medo de desencarnar, mas tem medo de morrer de fome. Falou em comida, olha, o espírito se transforma. Parece que estamos no deserto, né? Mas a gente vai, mais uma vez, lembrar vocês que nós vamos até meio-dia e vamos aguardar as perguntas de vocês, vão fazendo as dúvidas. Dentro do tema, pode relacionar com a Bíblia também, não tem problema nenhum, porque a gente também manja um pouquinho de mediunidade na Bíblia. Aliás, a nossa obra, a primeira que saiu, analisando as traduções bíblicas, esse livro é onde está, assim, maiores capítulos sobre mediunidade, reencarnação, imortalidade da alma, lei de causa e efeito. Aproximadamente tudo que a doutrina ensina está nesse livro relacionado com a Bíblia. Porque muita gente achava que Bíblia e Espiritismo não se encontravam. Né? E eu tenho demonstrado, através dos textos originais, foi um trabalho de fogo, levou 10 anos para fazer esse livro. Depois eu levei mais 5 para traduzir o primeiro livro do Gênesis, direto de hebraico para português. Nós temos aí o Evangelho Cristianismo Primitivo, são uma série de capítulos muito interessantes. Quem é palestrante adora, porque cada capítulo dá uma palestra. Aliás, até a Federação Espírita Paraibana já fez um estudo com esse livro, cada capítulo. As nossas obras têm essa vantagem de você poder pesquisar, porque são sempre baseadas em literaturas existentes, em livros que nós pesquisamos. E nós vamos aprofundar um pouquinho esses verbos que eu deixei aqui para vocês, esses 3 princípios para o médio, né? Praticar a lei de amor, viver a caridade e servir aos semelhantes. O livro dos médios é chamado de Guia dos Médios e dos Evocadores. É uma obra que Kardec teve o trabalho de trazer tudo aquilo que existe em termos de fenômenos mediúnicos. É uma obra para quem é médium, estudar, refletir. Existem outras obras paralelas, como Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, Estudando a Mediunidade, com André Luiz. Tem muitas obras de Emmanuel, que falam muito de Evangelho, mas também tem muita coisa sobre mediunidade. Então, vocês podem fazer um paralelo e um complemento, e nós estamos pegando, assim, tópicos importantes para o nosso estudo. Aqui você veja que o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, a educação da mediunidade, que eu não gosto muito dessa palavra. Como pesquisador, eu acho que mediunidade não se educa. Você já tem a mediunidade. A mediunidade você canaliza pelo conhecimento. Seria mais uma espécie de estudando o estudo da mediunidade, e não a educação, porque cada um tem um grau diferente. No momento que você se destina a seguir um caminho como esse, você já está convocado. Agora você tem que conhecer que trabalhar com mediunidade é uma coisa muito séria. Você sabe que se você sair daqui agora para ir visitar a floresta amazônica,
Cadê a Leda do Pará? Está aí? Ela estava aqui há pouco tempo. Se você vai para aquela região amazônica, você não pode ir com a roupa que nós estamos aqui. Por quê? Tem insetos, tem serpentes, tem jacarés, lamaçais, há diversidades que você vai precisar se preparar para entrar na floresta amazônica, é ou não é? Você não vai entrar do jeito que você está. Então, assumir a responsabilidade de ter uma faculdade mediúnica em exercício requer preparos. Além de você ter todo esse processo que eu falei de educação ético-moral, você tem que ter conhecimento de como funciona a fisiologia da faculdade mediúnica. Então, ser médium é uma tarefa que todo mundo é. Em parte, todo mundo é. A gente vai falar disso. Mas, ser médium ostensivo, como é uma classe que Kardec classifica, a gente precisa ter cuidados especiais para exercer a faculdade mediúnica. A gente vai falar de algumas experiências, né? As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo também está aí. Por isso que é preciso o conhecimento para a gente não tropeçar no caminho do exercício da faculdade mediúnica. E esse livro é uma continuação do livro dos Espíritos, que é o segundo livro que Allan Kardec coloca na série. Né? Depois, o primeiro é o livro dos Espíritos, o segundo é o livro é o Evangelho, o livro dos Médios, Céu e Inferno e a Gênesis. Não é isso? Vamos para frente. E o que é? O que vem a ser um médio? A palavra é latina, não tem feminino. O homem é médium, a mulher é médium. Não existe média. A mulher não pode dizer assim, eu sou média. Se ela disser que é média, ela está fazendo média, ela não está sendo média. Tá certo? Porque média é uma palavra irredutível, variável. Tanto serve para o masculino como serve para o feminino. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Vamos fazer uma separação aqui? Embora todos, em geral, podemos dizer que temos faculdade mediúnica, mas Kardec coloca aqui todo aquele que sente em um grau qualquer. E aquele que não sente? Se Kardec coloca todo aquele que sente, é porque existe o que não sente. Não é? Você vê, eu tenho um grande amigo que a menina vieram apresentar aqui, que é o Jorge Elahá, e Jorge é uma figura muito interessante. Ele disse que não é médium. Né? E eu e o Álvaro, a gente faz um programa juntos, que, aliás, deixa eu fazer uma merchandisingzinha. O programa chama-se de Moisés a Kardec. É quinzenal, nas terças-feiras, às 21h30, e a gente vai até meia-noite, 2h30 do programa. Quem não assistir no dia, pode assistir a gravação depois. Se você colocar de Moisés a Kardec, você vai encontrar. E Jorge, toda vez que ele diz que não é médium, eu retiro o ponto dele, eu e Álvaro, né? Eu digo, mas se fosse, né? Kardec também dizia que não era médium, vocês sabem disso, né? Mas o Espírito São Luís, quando ele está recebendo o livro do Evangelho, diz para ele o seguinte: você não sabe quando é você que está falando ou o Espírito da verdade que está falando com você. Então ele era um grande médium, só que ele era médium intuitivo, porque intuição também é uma grande faculdade mediúnica, embora não se qualifique nesse tipo que Kardec está dizendo aí. Todo aquele que sente em um grau qualquer, ou seja, ou você ouve, ou você vê, ou você sente, ou você é psicógrafo, ou você é telepático, ou você
tem uma mediunidade espontânea, regressiva, que quando eu vou a Israel, eu tenho muito. Então, não se enquadra naquilo que ele chama, porque ele complementa dizendo que só se qualifica como médium aquele que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Porque ele fala dos homens elétricos. Vocês já viram isso lá no livro dos médios? É uma classificação. Que aí entra a questão do magnetismo. Tá certo? Você tem que saber separar o que é faculdade mediúnica e o que é magnetismo curativo. Tem outros, tem as chamadas emancipações da alma, que são os capítulos 400 a 450 do Livro dos Espíritos, que aí são outro tipo. Né? Aí tem os sonhos, aí tem a mediunidade onírica, aí se enquadra as curas, muitas vezes que se faz. Kardec foi curado por esse tipo de faculdade. Então a gente tem que ter a condição de uma maneira geral, classificar como médium aquele que sente em um grau qualquer, como ele qualifica. Os que não sentem, nem por isso deixa de ser médium, de ter a condição. Porque a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica. Kardec chama de faculdade orgânica, ou seja, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Mesmo que não seja de chamada mediunidade ostensiva, que aí a gente enquadra uma porção de evidência, audiência, clarividência ou clareaudiência, psicografia, tá certo? Esses tipos se enquadram dos graus que Kardec coloca. Mas lá atrás, eu tive um dirigente, que foi o meu sogro. Ele não tinha nenhum tipo de faculdade mediúnica. Ele dirigia reunião, mas ele chegava, às vezes, as pessoas chegavam perto dele e fazer uma consulta com ele, bater um papo, e ele era capaz de descrever a casa onde a pessoa morava, o que tinha ao redor da casa, coisas que ele nunca esteve lá, mas ele tinha uma mediunidade intuitiva fortíssima. Então a intuição é uma faculdade que não pode ser esquecida numa hora dessa, ok? Essa faculdade, ou seja, a faculdade mediúnica, é inerente ao homem. Todo mundo é portador, um grau qualquer. Agora, não constitui nenhum privilégio. Ninguém pode se julgar superior porque tem uma faculdade mediúnica. Certo? Porque quase sempre a faculdade mediúnica vem com misericórdia divina, porque através dela você pode ajudar muita gente e saldar seus débitos do passado. Então, ser médium não é profissão, é missão. E o médium que cura muito mais ainda. Muitos às vezes se perdem porque não sabem utilizar essa faculdade. E a gente tem histórias por aí que não vale a pena trazer, mas não é difícil vocês encontrarem, muitas vezes, as quedas que acontecem com os médiuns curadores. E Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: Jesus e seus discípulos, ainda que pobres, nunca cobraram nada pelas curas que fizeram. Então é preciso que sirva de referência para todos nós. Ser médium não é fácil. E tem mais um detalhe: imagine médium em outra religião. Eu, graças a Deus, fui salvo porque encontrei a doutrina espírita. Mas eu tenho uma história muito curiosa de uma pastora que me procurou na universidade, porque alguém indicou ela para ir falar comigo. E quando ela chegou lá, ela me contou a seguinte história: ela era considerada profetisa
na igreja que ela militava, casada com o pastor, e ela tinha uma mediunidade assim, muito de evidência e de premonição, muito forte. Ela era considerada a profetisa da igreja, mas ela não tinha só uma faculdade mediúnica. Ela tinha outras que ela não conhecia e que ela nunca evidenciou-se. Mas aconteceu o seguinte, o marido acordou 3 horas da manhã, ela estava dormindo e levitando a 1 metro acima da cama. Ele, quando viu aquilo, deu um pulo e disse que Satanás estava dentro do quarto dele. E foi uma tragédia, porque ela disse que por causa disso, ela foi obrigada a deixar a igreja e ele se separou dela. Vocês observem a tragédia por causa de uma faculdade mediúnica que ninguém pediu para ser. Eu fico pensando, quando as pessoas dizem que quem vem com a gente, falar com a gente é o Satanás, é isso, é aquilo. Eu fico pensando, eu com 5 anos de idade, eu via minha avó, via minha tia, vi muita gente, que eu sou, depois que eu me inscrevia, que o povo dizia quem era. Porque eu ia falar com as pessoas e dizia, olha, a mamãe esteve aqui. Minha mãe era muito parecida com a minha tia, que eu não conheci, porque quando eu nasci ela já tinha morrido, porque eu sou filho do marido da minha tia, o meu pai era casado com a minha tia, que desencarnou, e ele casou com a minha mãe, cunhada, que sucedeu. É engraçado, minha tia teve 17 filhos, morreu de parto no 17º. Meu pai casou com minha mãe, que teve 10 filhos. Então lá em casa era 2 tipos de futebol, ainda tinha reserva, técnico e tudo mais que desse direito. Então é curioso porque quando eu vi a minha tia, a primeira vez, minha avó tinha morrido. E no interior, quando morri naquela época, anos 60, minha avó morreu em 56, olha. Quando ela morreu, a família toda, as mulheres vestiam luto, tudo de preto. Parecia umas freiras sem tudo de preto. Só os homens que usavam chamavam fumo do goço, uma tarjeta preta no goço, e as mulheres eram tudo preto total. E eu venho entrando em casa de interior, né? A casa da gente muito... Era uma mansão que não tinha nem banheiro dentro de casa, a gente tinha que ir para o mato de noite. E meu irmão tinha um problema sério, ele tinha medo de tudo, né? Ele não via nada. Quem via era eu, quem tinha medo era ele. Porque eu também sou gêmeo, sabe, gente? Lá em casa veio dobrado, feito tapioca, porque foi pouco, né? Aí meu irmão acordava de noite, queria porque queria, e eu não queria meu irmão, eu não vou não. Aí ele me chamava, eu ficava com pena, eu ia com ele, fazer companhia a ele. Só que quando eu voltava, o que tinha de espírito por ali, eu via tudo. E se a lua tivesse baixinha, aquela lua amarela, nossa mãe do céu, era de bando. Eu via aquela debaixo do sítio que a gente tinha assim, eu via os espíritos se movendo, né? Aí nesse dia, quando eu voltei, minha mãe estava sentada dentro de um caçoar. Você sabe o que é caçoar, não sabe? Ela estava lá sentada, de costas, eu não vi o rosto dela, mas de preto, de luto, mas numa tristeza inconcebível. Cabeça do pescoço curvado assim, ela passava a mão no cabelo. E eu fiquei, meu irmão entrou e eu fiquei esperando por ela. Mãe, entre. Saia daí, o que a senhora está fazendo aí essa hora? Era umas 3 da manhã. E eu chamei umas 4 vezes. A porta da casa da gente tinha 2 portas. Você fechava de baixo e deixava de cima aberta. Eu fiquei esperando com a trave, fechava numa trave de madeira, esperando que minha mãe entrasse. E ela não entrava. E eu, cheio de mãe, eu quero fechar a porta. E nada. Aí eu demorei, eu olhei para dentro. Quando eu olhei, não tinha mais ninguém dentro do caçoar. Aí eu me deitei e no outro dia eu fui narrar. Aí todo mundo soube que não era minha mãe, era minha tia. Eu não sabia. E minha mãe, graças a Deus, não respondeu lá do quarto, porque eu chamei várias vezes. Mamãe, entra. Ela dissesse, eu estou aqui, aí eu não sei como é que tem sido o resultado. Né? Graças a Deus que ela não disse. Mas você não pode condenar uma criança com 7 anos por ver essas coisas espontaneamente. Quem é o culpado? Quem é o culpado de uma pastora levitar espontaneamente, dormindo?
Então, gente, quem não faz parte da doutrina espírita, eu não faço proselitismo, nunca chamei ninguém para ser espírita. Agora, médium dentro da doutrina vai sofrer muito menos, vai ter muito melhor atenção, vai ter muito melhor acolhida. E as casas espíritas têm esse papel de educar, de orientar e de atender os médicos. E olhe, vejam bem, a gente tem mania de receber as pessoas que chegam na casa, e às vezes a pessoa chega se arrastando, né? Depois que a pessoa começa a se integrar na casa, começa a trabalhar, a gente acha que a pessoa não precisa de mais nada. Deixa entregue, como se a gente não precisasse de acolhida. Eu tenho muito medo de pessoas que começam a achar que a gente tem mania, às vezes, assim, fulano não está bem, eu acho que está obsediado. Não pergunta o que a pessoa tem, do que está precisando. Eu, particularmente, eu acho que numa casa que tem alguém obsediado, a culpa é do grupo todo. Nós temos que ser solidários, atender o colega. Primeiro, o de casa. Porque uma casa equilibrada, harmoniosa, que vive todos no mesmo objetivo, se respeitando e se amando, ela é imbatível. Nenhum espírito inferior encontra ambiente. Agora, viver o zum, os grupinhos, as opiniões por detrás, como a gente costuma dizer, isso não é construtivo em nenhuma casa espírita. O espiritismo é uma doutrina bela, cristalina e pura. E também não é doutrina de santos, não. Chegam aqui aqueles que são muito necessitados. E o médium tem dia que está bom e tem dia que não está. Tem dia que ele tem desarranjo, como todo mundo tem, enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar. Nós temos um corpo físico sujeito a tudo isso. Não é o corpo de Jesus, que é diferente do nosso. A gente nunca viu dizer, Jesus não atendeu naquela semana em Cafarnaum porque ele estava gripado, né? Ou tinha greve. Não, Jesus estava sempre servindo, que esse é o verbo do cristão e do espírita. Então, a mediunidade, ela está em qualquer religião, até entre os ateus. Não importa, porque já que é uma faculdade humana, inerente ao homem, o homem não tem cor, nem raça, nem sexo, nem idade, nem religião, pessoal. Onde ele estiver, aí está a mediunidade. Não adianta correr nem fugir, e nem ter medo de espírito. Tem gente que trabalha na mesa mediúnica e diz assim, professor, não posso ver o espírito, não. Se eu ver, eu vou sair correndo. Minha filha, pelo amor de Deus, não faz vergonha a mim. Nunca ouviu dizer que o espírito prejudicou ninguém. Os espíritos necessitados, quando vêm pedir ajuda. Não vem atrás de prejudicar. Se você dialoga com ele, se alguém bate na sua porta, lhe pede um copo com água, ou está com fome, você dá água, você dá um café, dá uma banana, ele se alimenta, ele vai embora, ainda ele agradece e recomenda a Deus. Assim são os espíritos. Mas às vezes chega pessoas na minha casa, chegou um amigo, ele hoje já frequenta a nossa casa há mais de 25 anos. Mas ele chegou, o pedido dele, eu vim aqui, o senhor tirar um encosto que está junto de mim. Ele disse, você me desculpe, meu filho, mas não tem nenhum espírito encostado em você, não. É você que está encostado no espírito. Você não dá sossego a ele. Ele está louco para ir embora, você não deixa. Vamos ajudar a ele. Vamos perguntar por que ele deseja. E ele disse, gente, e eu que estou encostado? Eu disse, você está traindo ele. Você é médio, querido. E médio, eu quando aprendi, no meu entusiasmo de principiante, eu entrei na doutrina, mas eu não queria ficar. Eu queria dar uma geral, limpar e depois ir embora. Mas era curioso que tinha na nossa casa, tinha uma médium que recebia um espírito titulado Preto Velho, porque é outro preconceito que as pessoas têm, né? Na casa espírita só pode vir preto novo, preto velho não pode dar. Né? Então, a gente observa aí nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda mostrando o Dr. Bezerra, como é que eu diria, caricaturado como o preto velho para ir no centro para atender pessoas que aceitam o preto velho e não aceitam o preto novo. É como a história de mesa branca. Eu digo, eu não conheço mesa amarela, mesa marrom.
Se você botar uma toalha branca, é mesa branca. Se botar azul, vai ser mesa azul. Então são coisas que a gente cria no dia a dia que a gente tem que se desligar disso, gente. Deus é único, o seu projeto é universal para todos. Então a gente tem que acabar com essas coisinhas que não levam para lugar nenhum. Então, o médio não escolhe. Ele tem débito e ele tem que saldar. Enquanto você não pagar a sua continha atrasada, o telefone não vai parar de encher sua paciência. Em tudo é assim. Você adquiriu uma dívida para você, o outro não vai pagar, é você que tem que pagar. Então, eu me lembro que eu ia na casa do meu sogro, na época, e essa senhora recebia uma entidade, que eu tinha muita simpatia por ele, conversava com ele toda semana. Ele dizia: meu filho, essa semana você está, tinha 3 irmãozinhos necessitados, me acompanhando, foi conduzido, assim. Aí eu saía da reunião dia 3, eu vou ver se na próxima semana tem 2, na outra tem 1, e eu quero que zere. Quando zerar, eu vou para casa. E quanto mais, semana que vinha, aumentava de 3 para 5. Às vezes baixava para 2, mas nunca zerava. Aí eu perguntei, um dia na minha curiosidade, eu disse: meu irmão, quando é que vai zerar? Aí o irmão disse assim, o intitulado, o espírito que era intitulado Preto Velho, né? Ele disse assim: meu filho, o médio é como o trem de subúrbio, desce 20 na frente e sobe 30 atrás. Nunca vai deixar de ter. Você é um condutor. E por isso que muitas pessoas chegam na casa espírita, vai tomar um passe, eu vou buscar uma ajuda, olha, eu tenho que tomar um passe, fazer uma limpeza, eu tenho dormido mal. Aí volta, dorme bem. Por que ele dormiu bem? Não foi o passe não, viu? É os irmãos que estavam com ele, que ele levou, foram conduzidos, e ele fez um ato de caridade, e naquele dia ele dormiu muito bem, porque o médium é uma ambulância do SAMU, condutora de doentes espirituais que precisam de ajuda. Se você dá, você vai ter a sua tranquilidade. Então assuma seu compromisso. Foi aí que eu vi, não tem jeito, não tem que ficar por aqui. Eu já tinha os processos lá do outono aí da minha vida, que eu não gosto de relembrar. E então eu estou por aqui muito feliz como médium, trazendo um pouco da minha experiência particular e até das vivências que eu tenho para vocês, para que a gente não se engane, não ache que somos privilegiados. Somos privilegiados no ponto em que já temos consciência que precisamos ajudar, que precisamos trabalhar, que precisamos estar a serviço do Evangelho de Jesus. Quando inicia a faculdade mediúnica? Com que idade? Em que época? Aqui diz: os sinais físicos nada tem de infalível. Não pode qualificar nada. Por quê? Chico Xavier começou a ver espírito com 4 anos. Divaldo com 5, 6. Eu comecei com 6, 7. E todos eles têm sua história. Mas tem história de médio que começou aos 70, sabia disso? Não tem hora para conversar, nem para terminar. Às vezes você não está nem se lembrando. Eu tenho uma história curiosa nesse sentido, de um desembargador que ficou viúvo. Ficou viúvo e já com uma certa fase da idade, já estava aposentado. Ele se desequilibrou porque perdeu a esposa no momento que ele não poderia perder. E ele ficou meio transtornado. E tinha um amigo, por acaso era espírita, coincidência não existe. Disse assim: olha, vamos lá no centro, eu tenho um centro amigo, vamos assistir uma palestra lá, uma reunião. Quem sabe se você não recebe um conforto, um consolo em relação à sua esposa. E ele: rapaz, eu não manjo muito dessas coisas não, mas não, olha, não custa nada. Se bem não fizer mal, não vai lhe fazer. Você vai comigo, ele apresenta o presidente da casa, você assiste e depois você decide sua vida. E ele estava, coitado, tão preocupado com a perda da esposa que ele foi.
Foi, sentou lá no lado as pessoas chegam no primeiro dia, só senta lá no fundo, né? Lá no cantinho, lá ele se escondeu. Ele ficava a pessoa entrando sem saber se conhecia, né? E ele ficou lá. E o amigo sentou junto dele, com solidariedade, e apresentou as pessoas, e ele ficou lá. Não diga quem eu sou. Certo? Lá, antes da reunião começar, entrou uma moça numa cadeira de rodas, um jovem assim, de uns 15 anos, numa cadeira de rodas. E aí disse que ele observou que quando ele viu aquela moça, alguma coisa tocou ele, ele não sabia dizer o que era, mas sentiu alguma coisa diferente com relação àquela moça. E sentou, puseram a moça lá perto da mesa assim, do palestrante, e ela ficou lá quietinha, mas ele não tirava o olho daquela moça. Chegou o palestrante, começou a falar, e quando o palestrante tinha falado uns 5 minutos, ele ouviu uma voz. Ele disse assim: quando terminar a palestra, peça ao dirigente da casa para você colocar a mão na cabeça daquela cadeirante que está lá junto do palestrante. Aí ele olhou assim, ninguém junto dele. Ele disse que ele se arrepiou todinho e disse assim: meu Deus. Aí cutucou o amigo: você falou comigo? Ele disse: não, eu não falei nada com você, não. Ele disse: pois tem um negócio aqui falando, eu vou me embora. Aí ele disse assim: que é isso, pai? Você não pode sair daqui agora, não. Antes dele repetir, eu vou me embora, a voz de novo disse: não, você só vai embora se você botar a mão na cabeça daquela cadeirante. Imagina o quadro e a situação, né? Que coisa fora de propósito. E ele disse: companheiro, eu acho que eu vou fugir daqui. Até que a voz disse assim: não saia, se você sair, eu hoje não lhe deixo dormir. Repara a coisa. Aí ele botou para suar, ficou ali meio aflito. Aí a reunião terminando, ele olhou no relógio. Aí quando terminou, ele disse para o amigo: chama o presidente. Era na hora dos passes. E quando termina a reunião, as casas geralmente têm momento do passe coletivo, ou passe de cabine, né? Aí ele disse: pois não, chama o dirigente aqui para mim. Aí ele disse: olha, isso aqui é um amigo, está chegando hoje. Ele queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu disse: eu queria pedir ao senhor permissão, eu botar a mão na cabeça daquela moça que está ali. Aí o presidente disse assim: por que o senhor quer mudar o dirigente de casa espírita? Se não acaba a primeira vez, não vai deixar assim, você vai. Não, o senhor me desculpe, mas é porque ela parece tanto com a filha que eu tive, eu queria. Eu perdi a minha esposa recentemente e eu estou com vontade eu queria botar a mão na cabeça dela só para me sentir mais confortável. Aí, pois não. Aí ele apertou a mão do amigo e disse: bora comigo. O amigo foi, quando chegou lá, ele disse: boa noite, minha filha, tudo bem? Eu posso botar a mão na sua cabeça? Ela sorriu para ele e disse: pois não, senhor, pode ficar à vontade. Aí ele foi, botou a mão na cabeça da menina, e quando ele botou, ele disse que sentiu, ele não é nenhum Jesus, ele saiu alguma coisa de mim naquela hora. Eu não sabia o que era, mas eu vi que alguma coisa saiu da minha mão e entrou naquela jovem cadeira. Aí disse que a menina começou a chorar. Mamãe, eu estou sentindo dormência nas minhas pernas. Aí ela disse: como? Eu estou sentindo uma dormência, minhas pernas estão formigando. Aí só disse isso, e a mãe disse: como assim? Não sei, estou com formigamento nas minhas pernas. Aí a voz disse assim: você já cumpriu sua tarefa. Agora para a semana você tem que voltar de novo para colocar a mão de novo na cabeça dessa moça. Ele não dormiu aquela noite. Foi para casa e disse para o amigo: olha, tu te incomoda eu dormir na tua casa hoje? Coisa mesmo de
principiante, que a gente, quando não conhece faculdade mediúnica, acontece, o chamado não tem hora. Os sinais são... E para não ser prolixo, ele foi na outra semana, quando ele botou a mão na cabeça da menina, a menina mexeu as duas pernas e começou a andar. E ele descobriu um método de cura, depois de 70 anos, viúvos, já com aposentadoria. E a partir daí, nunca mais deixou de frequentar e de fazer o trabalho dele anônimo, de fazer cura. Eu fico todo arrepiado quando eu falo dessa história, porque ela é muito forte. É muito forte, mas é algo que a gente nunca sabe, o momento que a gente pode ser convocado por Jesus. Agora, se você está numa casa espírita, isso vai ser muito mais fácil. Ou se você procura uma casa espírita, e a gente sabe que a maioria procura primeiro o médico. Mas o médico, às vezes, ele tem um limite. Mas até o médico, certas vezes, nem sempre, até o médico é preconceituoso. Porque quando não encontra cura, ele usa todos os meios da medicina, aí usa uma expressão que para mim é terrível. Você já foi naquele lugar? Não diz nem o nome, é uma coisa assim, um advérbio de lugar incerto. Procure um desses lugares. Não diz nenhuma casa espírita séria, que não cobre, porque não tem nem condições de explicar. Mas ele mesmo indica, muitas vezes. E se ele não indica, você vai ficar tomando remédio não para você, mas para o espírito que está junto de você por muito tempo. Porque eu tomei muito remédio para espírito junto de mim. Eu estou dizendo isso por experiência pessoal. Tomei Valium 10. Alguém aqui já tomou Valium 10? Valium 10 é coice de mula. Bateu, meu filho, não tem bravo, o mocotó vira na hora, mas eu não tive efeito com Valium 10. Tem mais essa. Ela mesmo está tomando água, os olhos ficavam vermelhos, aí dava insônia, aí que eu não dormia. Porque não era eu. Não era o remédio que eu precisava, não era para mim. Até que eu, graças a Deus, encontrei o emitivo na doutrina espírita. Foi uma história que eu vivi numa época muito difícil da minha vida, há 44 anos. Então, não sai da minha memória e eu passo a experiência não como vencedor, mas como alguém que me encaixei no processo da fisiologia mediúnica e eu poderia hoje estar no sanatório ou tomando Rivotril e companhia limitada e inconsequentemente inutilizado. E graças a Deus tenho minha saúde e posso estar aqui com vocês, tenho disposição para fazer trabalho para Jesus e para a doutrina, sempre que for possível, sempre que tiver condições. Porque só assim a gente pode diminuir um pouco o nosso débito. A faculdade se manifesta nas crianças, nos velhos, em homens e mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Em outras palavras, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos nós, de certa forma, o somos. Kardec diz assim, toda vez que aquela voz falar dentro de você, que tem aquele momento que a voz diz assim, eu não devia ter feito isso, não tem? Aquele momento que a gente cai, como diz o outro, cai em si, e diz, eu não deveria ter feito isso. E a gente descobre que aquela voz é a voz daquele espírito amigo que nos aconselha a despertar, que é o nosso anjo guardião, é o espírito protetor, é aquele que Deus deu para qualquer um, em qualquer local que esteja, servir de alerta, para que nós não caiamos no precipício. Família, amigos, até desconhecidos têm experiência sobre isso, sobre faculdade mediúnica de todos os tipos. Chico, Divaldo conta com muita propriedade quando ele foi a primeira vez falar com o padre. Ele era católico, vai em Feira de Santana, e foi falar com o padre e ele via espíritos. O confessionário, né? O padre disse, filho, isso é coisa do demônio. Aí disse, padre, pois se é, o demônio está chegando, eu estou vendo. Aí o padre disse assim, e como é o demônio? Disse,
tem uma velhinha de óculos com um chale, um óculos só tem uma perna. Aí o padre disse, mamãe. E aí conversou num dialeto que só ele conhecia com a mãe dele. E quando terminou, ele disse, meu filho, siga o seu destino, porque você tem outra tarefa que não é aqui na Igreja Católica. O padre foi sensível nesse sentido, né? E eu tenho muitos amigos, pastores e padres, que são médios. O ex-arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Chico Pagoda, meu amigo particular, fez muitas palestras na nossa casa espírita. E a última palestra que ele fez lá em casa foi no aniversário da avó dele, eu nem sabia, chamava minha nona. E a avó dele chegou e queria incorporar em mim. Eu digo, seu neto está aí, aproveite ele. E por incrível que pareça, ela incorporou nele e fez a prece de abertura da nossa casa, agradecendo o aniversário. E ele ficou muito feliz, que ele era muito amigo, particularmente. Eu participei ativamente da vida dele e a história dele como bispo de Sobral. Ele teve um problema de saúde, ele ficava desmaiando na missa, sem saber o que era. E aqui em Pernambuco, na comarca de Quipapá, teve um padre chamado Padre Humberto, se eu não me engano, né? Que matou o bispo Dom Evaristo, e porque o Dom Evaristo tirou ele da comarca, ele matou, foi lá, comprou um revólver, matou o bispo, foi preso e estava cumprindo pena dele. Aí, quando há uns 20 anos atrás, ele era bispo de Sobral, uma casa espírita aqui em Recife, recebe uma entidade no final da reunião espiritual, o pessoal já encerrando, aí disse, eu tenho uma mensagem para vocês. Eu sou o bispo Dom Evaristo, não me lembro agora do sobrenome dele, mas é Dom Evaristo. Eu sou o bispo Dom Evaristo, eu estou aqui a serviço de ajudar alguém. E eu vim pedir ajuda para o bispo de Sobral. Eu sou o Dom Evaristo, eu fui assassinado pelo padre, contou a história dele todinha. E disse, eu quero que vocês liguem para ele, que eu preciso falar com ele, que eu preciso ajudá-lo. E agora, aí todo mundo na reunião, quem é que vai ligar para o bispo? Mas ele chegou o espírito aqui na casa. Não, e agora? Aí disse, olha, é o seguinte, o padre ainda é vivo, ele está vivo, mas nessa próxima quarta-feira ele vai ser assassinado na fazenda dele. Se ele não for assassinado, você não precisa ligar para Sobral, mas se ele for, vocês assumirão o compromisso, que eu estou falando a verdade. O padre ainda era vivo. Na quarta-feira os bandidos entraram na fazenda, assaltaram o padre e mataram ele. Aí disse, agora não tem mais jeito, a gente tem que mandar dizer. Quem vai dizer? E tem um menino na reunião que conhecia Luciano, se eu não me engano, de Natal, e essa história que eu estou contando a vocês, eu tenho gravada com Dom Aldo, viu, pessoal? Não estou fazendo média nenhuma aqui, eu estou só simplificando, porque eu fiz uma gravação com ele, contando a história toda para ele, dentro do palácio lá de João Pessoa, da Arquidiocese. E aí, quando fui ligar para o Luciano procurou o secretário dele, o padre Zé Linhares, que falou com ele e deu a notícia para ele. Quando eu terminei de contar essa história para Dom Aldo, eu disse, Dom Aldo, o que o senhor tem a me dizer disso? Ele disse, olha, professor, esse anel que eu uso foi do bispo Evaristo. Uma parenta dele me deu de presente em Sobral, porque ele era de Sobral, e ele agora estava como bispo de Sobral. E eu uso nos melhores momentos, nas melhores cerimônias da minha vida, eu uso o anel dele. Aí eu disse, não faltou minha pergunta, e Dom Aldo, o que é que o senhor acha disso? O senhor como arcebispo, ele tinha um irmão que era espírita, e eu fui fazer um seminário em Taboão da Serra, em São Paulo, e o irmão dele recebeu um livro, pediu para eu autografar um livro para ele, para o irmão dele, foi esse o nome,
Ele botou Aldo Pagotto, mas não disse que era bispo, não era nada. O irmão dele de São Paulo. E depois, quando o Aldo chega no meu consultório, a primeira vez que eu conheci, ele foi saudado assim: professor, eu queria agradecer o que o senhor fez pelo meu irmão. Meu irmão era espírita, e antes de morrer já vi a minha mãe e a minha nona, que é a avó deles. E o senhor ajudou muito a ele, eu não sabia quem era. Aí surgiu a nossa amizade a partir daí. E Dom Aldo, quando eu perguntei, eu quero que o senhor me diga de tudo isso, ele disse: professor, deixe o mistério acontecer. Então, e o senhor faria uma palestra na nossa casa espírita, com prazer. Fez várias. E a última que ele fez foi quando a avó veio fazer a prece de abertura incorporada nele, porque ela queria incorporar em mim. E eu digo: não, senhora, seu neto está aí, aproveite ele, que hoje é dia dele. E ele foi quem recebeu e fez uma senhora palestra de abertura, e depois ele falou até sobre a carta de João. Caríssimo, não acrediteis em tudo que os Espíritos disseram. Então, gente, mediunidade é coisa santa, como diz Kardec, é séria. Não adianta você dizer que não acredita, porque não foi feito para ninguém acreditar, não, gente. É a misericórdia divina. É como reencarnação. Quando eu dou aula para pastores sobre reencarnação, acho que vocês já não tiveram essa experiência. Já tiveram uma vez? Alguém aqui já deu aula para pastor protestante sobre reencarnação? Eu já dei. Imagina como eles aqui encaram a gente. Uns cruzam os braços, outros cruzam os braços e ficam assim. Quando acaba cruza os braços e fica assim, espera que lá vem lá paga. Né? Então eles, quando você termina de dar toda a explicação, aí algum deles diz assim: professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo. Não, meu filho, de forma nenhuma, não estou aqui impondo nada, estou expondo. Agora me responda uma coisa: você conhece uma frase de Jesus que diz assim, lá em Lucas: muito será cobrado de quem muito foi dado? Conhecemos, porque o pastor conhece tudo, né? Decorado de 0 a 100. Eu digo: pois agora vocês já sabem, agora é com vocês, não tem uma preocupação nenhuma. Passei a bola para vocês, façam dela o que quiser. Depois não vão dizer que não foram avisados, porque Jesus vai dizer: enviei aquele baixinho invocado, aquela coisinha. Você não acreditou, o problema não é meu nem é seu, agora é com vocês. Porque não podemos fugir das questões divinas. A primeira palavra do verbo divino é amor, a segunda é reencarnação. Olha que coisa interessante. Ela levanta as pedras dos túmulos, diz o Espírito da Verdade, e vem nos trazer a vida perene como é criada, porque nós fomos criados para múltiplas existências, como diz o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, no texto original. Lá está escrito Nishmat Haim, sopro de vidas, está escrito no texto original. Não existe vida no singular no idioma hebraico. Eu não digo, se você diz hebraico, Haim Sheli, mas você diz Haim Sheli, você está dizendo minhas vidas. Quando Davi diz assim: certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, não é, das minhas vidas. E habitarei na casa do Senhor para sempre, como está lá no Salmo 23. Então, a Bíblia está cheia dessas passagens. Então, não acredita e não crê, o problema não é meu. Mas o que eu encontro lá, eu passo adiante, porque eu acho que é positivo e é consolador, porque a doutrina espírita, ela tem para nós as melhores notícias que qualquer religião podia ter. Mas ninguém acredita, gente. O Espiritismo diz: Deus é único, mortalidade da alma, reencarnação, oportunidades imensas para a gente viver, lei de causa e efeito. O Satanás não existe. Quando eu fui fazer a conferência para lançar esse meu primeiro livro, uma repetidora da Globo, o cabo disse: o que é que esse livro tem de novo? Eu digo 4 coisas: Deus não castiga, o inferno não é eterno, Satanás não existe e a Bíblia não contém o Espiritismo. Tá bom para tu? Aí ele ficou louco, disse: como é a história? Vamos ficar, o senhor pode ficar mais um tempinho aqui para eu fazer uma? Pois não, meu filho, fazer.
Notícia boa, a maioria não quer acreditar. Acreditar em inferno eterno, em Satanás cutucando, queimando você, que são coisas criadas pelos homens que só atrapalham a evolução de cada um e as próprias evoluções nossas. Então nós temos na mediunidade, na reencarnação, dos princípios da doutrina, notícias alvissareiras maravilhosas para a gente viver com tranquilidade. Ninguém paga sem dever. Ninguém está aqui por acaso. Agora, se vocês estão aqui, vão assumir a responsabilidade daquilo que ouviram e daquilo que aprenderam. O Espiritismo não impõe, expõe. E aí nós tiramos as conclusões, porque nós somos livres para não depender de ninguém para chegar a Deus. Nós não temos sacerdote, bispo, padre, pastor, bispo, nada, hierarquia nenhuma. Deus é único e nós somos seus filhos, portanto, irmãos. Essa tem que ser a nossa conduta até atingirmos a perfeição. Nós vamos. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. Com essa frase, eu vou fazer uma pausa, porque eu estou vendo que vocês já estão com cara de fome, apesar do tempo, né? Mas a gente vai agora pensar em comer alguma coisa, não é, Fernanda? E voltamos que horas? 1 hora. A gente tem 1 hora para se alimentar. Aí venham com as perguntas, porque eu não vou ficar aqui falando e vocês dormindo. Nós vamos trabalhar juntos para crescer juntos. Ok? Até já.